Bem, olá a todos, meu nome é Zé Valdo Souza e estou aqui nesse momento com o pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, conhecido por todos como Digal. Digal, gostaria que você primeiro fizesse uma apresentação, sua apresentação para o público, conhecer um pouco melhor você. Zé, eu nasci em Maragogipe, né? 61, 1º de fevereiro de 61. Nasci, inclusive, com a parteira, que infelizmente nós ainda não estamos em condições, né, de dizer Maragogipe, está nascendo maragogipano, né? Mas logo, logo isso vai voltar a acontecer no hospital da gente, Portanto, tenho 51 anos, fui fazer economia, não cheguei a concluir o curso, porque logo depois, 2 anos e meio depois, eu entrei na Caixa Econômica, fiz concurso para a Caixa, e aí na Caixa, à época, era 8 horas a jornada de trabalho, e a Federal, eu estudava na Universidade Federal da Bahia, e eu tinha aula de manhã, à tarde e à noite, né? Era um modelo criado para inviabilizar quem precisasse trabalhar. Foi um modelo criado para eles mesmos, para a elite, tá certo? E aí eu tive que fazer uma opção, ou concluir o meu curso, ou continuar trabalhando. E eu fiz a opção de continuar trabalhando. E não cheguei a concluir o curso de economia que estava fazendo na universidade. Entrei na Caixa em setembro de 82. Em 84 eu fui para uma função gerencial, que até hoje eu tenho ela, embora esteja afastado por motivos de saúde, problema na perna, especificamente, no fêmur, né? Tenho 28 anos de experiência dentro da Caixa como gerente. Tenho 30 anos lidando e militando na política. Tenho as minhas aspirações políticas. Gostaria de ser o gestor da minha cidade, né, porque acredito que é possível, e é possível realmente, fazer um bom trabalho no sentido de resgatar um pouco essa dívida que a gente tem com o povo maragogipano, assim como reinserir Maragogipe. Nós já começou esse processo há 7 anos, reinserir Maragogipe no contexto não só estadual, quanto nacional, até porque nós temos agora uma grande oportunidade, que é o polo da indústria naval no distrito de São Roque. Bem, Digal, pelo visto você tem uma bagagem boa para poder estar gerenciando a nossa cidade. Isso daí você já demonstra, né? Não só pelo que você fez e faz durante toda a sua vida, como também pelas suas aspirações. A gente percebe, né, essa vontade que você tem para fazer o melhor pela nossa cidade. Gostaria de perguntar agora um pouco para você sobre a questão da gestão. Assim, como é que você pensa a cidade, a saúde, a educação, a cultura? Como inserir essa Maragogipe, como você mesmo está falando, né? Como você inserir essa Maragogipe nesse modelo para poder fazer com que a cidade tome o rumo? Veja bem, Zé, a gente tem que analisar diversas variantes aí, né? Nós temos ainda um orçamento reduzido em relação às demandas que temos. Isso é notório, né? Então a gente tem que priorizar ao máximo as ações de governo para evitar os desperdícios, né? Porque assim, o que é administrar? Administrar é eleger prioridades, porque a gente sabe de tudo que precisa ser feito, mas nem tudo pode ser feito ao mesmo tempo. Então você precisa o quê? Elencar as prioridades, tá certo? Aquilo que é mais urgente, mais premente para a necessidade do cidadão, do homem, tá certo? Então, esse é um ponto que a gente não pode se afastar, tá? Que é a questão da priorização das ações. Então, assim, temos um orçamento pequeno, mas veja, tem áreas que você não pode prescindir de recursos para que funcione no mínimo essencial. Educação, saúde e saneamento básico,
tá certo? Isso aí não tem como você se afastar. A educação. Observa, nós estávamos numa situação terrível. Não estamos ainda na situação que deveríamos e poderíamos estar. Mas já avançamos, já avançamos. Agora, observa o seguinte, Zé. Mais de 90% das crianças, tá certo? A nossa juventude em idade escolar estão matriculados. É um avanço significativo. Mais de 95%, melhor dizendo. Agora, desses 95%, quase 100%, né? Melhor dizendo até, apenas 50% conclui o segundo grau. Ora, tem algo errado. Acendeu a luz amarela. E acendeu a vermelha, por quê? Porque desses 50% que não conclui o segundo grau, está a grande maioria cadastrada no Bolsa Família. Isso quer dizer que, embora a gente tenha o PET aí, as crianças estão indo para o trabalho e deixando a escola. Quer dizer, é como se você estivesse condenando a criança, tá certo? A não ter uma expectativa, oportunidades de vida melhores para elas. Então a gente precisa identificar o porquê que isso está acontecendo. Identificar e atacar. Não é possível fechar os olhos para essa realidade. Então a educação a gente tem que priorizar. A gente tem que ter as estradas vicinais bem trabalhadas para ofertar, dar garantia e segurança ao transporte escolar. Você não pode transitar numa estrada cheia de buraco, né, com as crianças trafegando, inclusive em ônibus que precisam também estar em melhores condições. Essa também é uma outra questão que precisa ser atacada. Outra questão da educação, que eu enxergo como, porque Darcy Ribeiro já fez isso, já disse isso há muito tempo, e é importante a questão do tempo integral. Não dá para você pegar a criança e mandar de volta, às vezes até sem uma certa alimentação. Ele vem, de manhã, ele tem, tá certo? O seu currículo normal da escola, tal. À tarde ele tem esporte, ele tem cultura, ele tem lazer, tá certo? Ele tem teatro, ele tem tudo, tá certo? É possível fazer? É. De imediato? Não, mas é preciso começar a fazer. Então a educação é uma questão básica. A questão da qualificação do professor é essencial. É essencial, porque se você não tem um professor qualificado, a aprendizagem fica prejudicada, porque não tem a transmissão de conhecimento, né? Existe aí uma tesoura entre o professor e a criança. Então, esse professor tem que ser qualificado, melhor remunerado, tá certo? Tem que ser melhor avaliado, inclusive. Tá? Então, são questões que, para mim, são essenciais. Educação. Outra coisa, precisamos implantar a questão da meritocracia. Eu disse no boletim há muito tempo atrás o seguinte, olha, nós temos na prefeitura, por exemplo, diversas pessoas contratadas. Às vezes, por critério administrativo, às vezes por questões políticas, né? Por questões políticas, isso aí é natural em qualquer administração. Mas se você pegar e fizer um esforço, dá para você treinar 200 alunos por semestre. Zé. Como é que você faz isso? Não precisa de indicação do vereador A, do vereador B, do político X. Não precisa. Como é que eu faço? Eu pego 200 e vou substituir por essas pessoas que estão sendo indicadas por vereadores, etc. Mas de que forma? Quem são essas 200 pessoas que virão passar 6 meses na prefeitura, que é o último semestre do cidadão, o ano que ele está formando? Tá certo? Ele vem trabalhar na prefeitura. É o primeiro emprego, a primeira carteira assinada. Ele vai chegar lá e vai dizer assim, olha, você trabalha, porque tem aquela história. Você vai procurar um emprego, o cara diz assim, tem experiência? Não tem experiência e retorna. Ora, para ter experiência é preciso ter a primeira oportunidade. E já imaginou ele chegar e dizer assim, claro que eu tenho experiência. Experiência na minha cidade, está aqui, ó. Meu primeiro emprego foi na minha cidade. E eu fui empregado por mérito. Por quê? Quem serão essas pessoas que irão para a administração esses 6 meses do término do curso? São aqueles que tiverem melhores colocados nas suas escolas. Então, quem vai indicar é o próprio aluno. Então, você aproveita esse aluno para dar ele experiência
e estimula os outros, né? Para buscar esses conhecimentos e ter essa oportunidade. Então, são coisas que são possíveis fazer. Estou dando só alguns exemplos na área de educação. Entendeu, Zé? Assim, percebe-se que Maragogipe está tomando um rumo devido ao polo naval, a questão de São Roque, a cidade, o distrito de São Roque está ganhando corpo a cada dia que passa. E com o desenvolvimento nós sabemos também que vem a questão da violência, das drogas e tudo mais. Recentemente, né, agora na terça, houve uma morte que está chocando a cidade, que é a do caso de Quiquinho, Genivaldo, e a família, o pessoal está revoltado, chegando a fazer manifestos. Hoje fizeram um na praça e depois foram para a estrada, fecharam a estrada. Sem questão das drogas, assim, é um ponto que é importante e que a gente precisa estar dando. O que você pensa sobre essa questão, assim? A questão da droga, começando por ela, que é uma verdadeira chaga, né? Está matando o jovem, está esgarçando, né, o tecido social. Mas vale ressaltar, né, nesse momento, que Quiquinho não tem nada a ver com droga. Foi uma questão assim, ele inocentemente acabou sendo barbaramente assassinado. Mas ele estava falando da questão da droga. Depois a gente volta à questão da segurança também e tal. Que também tem muito a ver. Que tem a ver. Estão entrelaçadas as coisas, né? É. As coisas estão entrelaçadas. A droga me parece que eles têm duas formas de se atacar. Uma realmente é através, né, da segurança, atuando efetivamente. E a outra é de saúde pública. Porque o viciado, ele é um doente. Ele precisa ser tratado. Porque a droga lícita, a cerveja, o uísque que nós consumimos aí, né, é uma droga, só que é lícita. Ela é tratada. Agora, a droga ilícita que está matando as pessoas, estão matando as pessoas, as drogas ilícitas, mais do que a bebida, tá certo? Não tem tratamento público, não tem tratamento público. É preciso atacar essa questão e urgente, porque agora com esse advento desse crack aí, que é por um preço baratinho, tem adolescente de 12, 9, 11 anos, já viciado nas drogas. É preciso também uma consciência no seio familiar. O pai, a mãe, tem que saber para onde o filho vai, por que hora chegou, que hora está saindo, que hora chegou, andou com quem, foi fazer o quê. Porque a criança chega em casa, o adolescente chega em casa, sai sem dinheiro, daqui a pouco volta com um tênis bonito. Ora, ele não trabalha. Não pode, para aquele tênis, o pai precisa acompanhar a vida do filho. A mãe precisa acompanhar a vida do filho também. Então, tudo começa também na questão do seio familiar. Ali, para mim, é a base de tudo. E é evidentemente que os poderes constituídos têm que fazer a sua parte. A segurança, o atendimento público e tratar o viciado como um doente. Essa é uma questão. E na questão da repressão, tudo bem, você tem que ter repressão, porque se tem violência, tem que ter repressão. Agora, a repressão precisa ser repensada da seguinte maneira. A violência é a consequência. Nós precisamos atacar a causa. Porque ficar atacando só a consequência não leva a lugar nenhum. Tá? A questão da segurança em Maragogipe é uma questão crucial. Já tive a oportunidade, até em companhia de Silvio, o prefeito atual, de ir 2 vezes tratar essa questão. Uma vez aqui em Cruz das Almas, com o comandante aqui em Cruz das Almas, uma vez em Feira de Santana, né, com o comandante da área leste. Porque assim, você veja o caso de Maragogipe, já é pouco assistido em termos de segurança, em termos de policiamento. Com São Roque, né, com a implantação da indústria naval em São Roque, com alguns bilhões de dólares sendo, né, jogados no mercado, através de 4.000 pessoas trabalhando, os investimentos que estão sendo feitos lá, evidentemente onde tem riqueza, atrai lixo. Onde tem riqueza, pode ter certeza que atrai lixo. E veja,
Nós tratamos disso, nós fomos lá tratar da questão específica, por exemplo, de São Roque. São 4.000 homens e mulheres vindo de todas as regiões deste país. Com certeza, ali são mais 4.000 demandas. Ali tem gente boa, mas também tem gente que precisa ser mais vigiada. Mais vigiada. Então é uma questão crucial essa questão da segurança. Tem gente que teve que sair da zona rural porque não aguentava mais de assalto. Então o Estado, que é o responsável pela polícia militar, pelo aparato, né, de segurança, tá certo? Tem que observar que Maragogipe está concebendo uma outra cidade dentro dela. Tá certo? Se tá vindo para cá um polo da indústria naval, tá certo? Que vai ter uma importância crucial para o Estado. É preciso também saber que se você tem mais 4.000 pessoas trabalhando, que significa mais 10, 15 mil pessoas na região, você precisa de infraestrutura, você precisa de saúde pública à altura para atender essa demanda, que não temos. Nós precisamos de uma prática de segurança que não temos, tá certo? Então, essa parte logística, eu acho que está tendo falha por parte do governo do Estado. E isso precisa ser dito com toda clareza. É preciso investir pesadamente nessas áreas para que São Roque possa ser concebida dentro de Maragogipe com a integração de tal forma que não distorça a realidade do nosso município e não descambe, né, para outros tipos de realidades que a gente não gostaria que fosse a nossa, tá certo? Como a gente vê Cracolândia, etc, etc, etc. E a gente não pode permitir e não vai permitir que isso aconteça. Mas você me falou também essa questão assim da economia, tá certo? Maragogipana em função do polo da indústria naval. Observa só o seguinte, Zé. Tem um estudo que projeta Maragogipe em relação à Bahia, assim como Macaé representa, né? Representa-se em relação ao estado do Rio. A relação Macaé e Rio de Janeiro se estabelece quase parecido com o que vai ser o futuro Maragogipe, Bahia. Então, vai ter um orçamento triplicado, quadruplicado, enfim. É preciso que a gente comece a edificar um modelo de desenvolvimento genuinamente nosso. É preciso que a gente estabeleça o que é que a gente vai fazer com os recursos oriundos desse investimento. A gente vai jogar em calçamento, em praças bonitas, ou vamos tratar de dizer, olha, X% tem que ir para a educação, como temos as verbas carimbadas. X% tem que ir para a saúde, X% tem que ir para a infraestrutura. X% tem que ir para a qualificação dos jovens, dos trabalhadores de Maragogipe, porque você não precisa mais sair de Maragogipe para buscar um emprego aí fora. Está aqui na tua porta, está dentro de casa. Agora é preciso qualificar os jovens para que possa se habilitar a esse processo chamado polo da indústria naval. A realidade, Maragogipe vai ter uma transformação muito grande. Quer dizer, nós vamos ter um avanço econômico e social que às vezes as pessoas não têm a dimensão. Está aí sendo construído o estaleiro para a construção de navios de médio e grande porte. Então, é algo fantástico que a gente precisa aproveitar para não acontecer o que aconteceu com São Francisco do Conde, que é uma cidade rica, mas com o povo pobre. Porque o dinheiro lá sumia pelo menos, sumia. Não estou dizendo que alguém chegava lá e tirava esse dinheiro e levava. Eu estou dizendo que ele não era bem aplicado. Não era bem aplicado. Basta ver o rosto da população de São Francisco do Conde. As pessoas não têm emprego. As pessoas não têm boa qualidade de vida. Então a gente não pode deixar que isso aconteça em Maragogipe. É preciso, então, criar, conceber de imediato o nosso modelo de desenvolvimento. Isso é crucial para o futuro da cidade. Falando um pouco agora de eleições e política. Eleições 2012, o que é que você espera aí dessa eleição? Eu espero que o grupo que faço parte ganhe a eleição. Primeiro, eu apresente um candidato que esteja à altura do povo da nossa terra. Um candidato
que efetivamente tem as condições e experiência administrativa para tocar esse projeto, que é fundamental ser implantado e concebido agora, um candidato que tenha, porque outro dia o STF ratificou a questão da ficha limpa. Então esse candidato, ele tem que ser limpo, ele tem que ter um passado limpo, tem que ter um presente limpo. Esse candidato tem que poder estender a mão e dizer assim, isso daqui nunca foi suja, não. Sempre foi limpa, está limpa e vai ficar limpa. E vai ficar limpa. Esse é um ponto crucial, tá certo? Que represente os aliados, que esteja afinado com os aliados, que tenha uma identidade com o partido que você quer representar. Porque se você não tem identidade com o partido, como é que você pode ser o candidato desse partido? Que tem uma história dentro desse partido, não é? Que, de alguma forma, tenha contribuído para a edificação desse partido, que tenha respeitabilidade junto à sociedade maragujipana, que as pessoas reconheçam em você, tá certo? Uma pessoa de bem e uma pessoa capaz de efetivamente fazer uma boa gestão na sua cidade. Então, nosso partido tem que ser essa responsabilidade de apresentar um candidato com esse perfil, com capacidade de aglutinação, com a capacidade de poder se aliar, né, de forma transparente, tranquila, decente, tá? E poder fazer uma administração totalmente limpa, totalmente eficiente, competente e comprometida com os anseios do povo da terra. Então, esse candidato, acredito que o nosso partido vai poder fazer, vai poder apresentar, e uma vez apresentando, esse candidato tem que chegar e se apresentar efetivamente nesses termos para a sociedade. E aí, de repente, a gente pode dar continuidade a esse trabalho de 7 anos melhorado. Porque se o fez a parte dele, nós temos que fazer a outra melhorada. Não é? Ele começou, alguém tem que pegar daqui, melhorar o que está sendo feito de bom, corrigir aquilo que eventualmente não esteja correto e amplificar efetivamente todas as ações que deram certo e corrigir aquelas que efetivamente, de alguma forma, tivemos falha. Até porque não existe administração sem falhas. Agora a gente tem que ter a capacidade de fazer uma autocrítica, entender e corrigir. Eu acho que é por aí. Para finalizar, gostaria que você falasse um pouco as suas considerações finais, né, às pessoas, leitores do blog que vão assistir essa entrevista. Certo. Eu digo o seguinte, nenhuma administração, nenhuma, é uma boa administração se não tem uma boa oposição. Eu ressinto e digo isso de forma bem tranquila. Maragogipe não ter uma oposição proativa, propositiva, uma oposição que seja vigilante, que aponte os erros e que também aponte os caminhos. Porque na medida que você critica e diz, não é assim que é feito, não, é assim, o caminho não é esse não, o caminho é o de cá. Porque não adianta fazer a crítica pela crítica. Então a oposição precisa ter e precisa ser competente. Não é a oposição que cai de paraquedas e diz assim, eu vou surfar em cima daqueles que estão, não é, revoltados ou de alguma forma insatisfeitos com a administração. Então eu vou surfar em cima dessas pessoas. Não. É dizer à sociedade, olha, nós temos um projeto diferente desse, melhor que esse. Porque na saúde nós queremos isso, na educação nós queremos isso, e o que eles têm feito não é isso. Infelizmente, a gente não tem essa oposição. Se tivesse, pode ter certeza que esse governo que está aí seria melhor do que é. Isso aí eu não tenho dúvida. Obrigado, Digal. Obrigado a você. Boa sorte aí na escolha, se você for escolhido. E mesmo que não seja, né, boa sorte também na caminhada junto com o partido. Zé, eu tenho feito muitas consultas na sociedade, dentro do seio da sociedade,
tenho conversado com os meus pares, com os meus companheiros no meu partido e quero acreditar que o meu partido, me acolha como candidato, como fui em 2000, sem perspectiva nenhuma de vitória. Nós fomos candidatos em 2000, Zé. Tinha meia dúzia de pessoas num comício. Uns falavam e os outros desciam para bater palmas. Tá certo? Nós tínhamos uma Kombi que a gente tinha que empurrar para que ela pudesse se deslocar. Não tínhamos perspectiva nenhuma. Tínhamos uma data marcada com a guilhotina, que era o dia da eleição. Mas achávamos interessante, fundamental, fazer aquela política naquele momento. Fazer aquela campanha naquele momento. E a realidade e o presente hoje diz pra gente que nós estávamos certos. Aconteceu a eleição de Silvio em 2004, aconteceu, e por diversos fatores, inclusive de competência própria dele. Mas 2000 foi fundamental também para que 2004 tenha acontecido. Então, eu quero acreditar que o meu partido me acolha como candidato, e uma vez candidato eu vou conversar com a sociedade, vou mostrar os nossos projetos e com certeza a gente ganha a eleição e faz uma bela administração, uma bela gestão aqui em Maragogipe, na nossa cidade de Maragogipe, a nossa cidade. Obrigado.